Eu queria saber se hoje a ciência pôde contestar esse fato, já que esse livro foi de 1876. Contestar que fato? Se uma pessoa no estado letárgico, ela realmente ouve pelas vias normais. Bom, eu não conheço nenhum estudo mais profundo a respeito da forma por meio da qual esses seres estão captando estas ondas. Se é o espírito que está escutando ou se é o corpo. Naturalmente, se há um problema de letargia, a letargia, no caso, ou a catalepsia, que impeça a pessoa de se manifestar, não vai impedir que as ondas sonoras cheguem ao ouvido. Certo? Não tem como, porque isso é um fenômeno da ciência, da expansão do ar, das vibrações. Isto chega ao ouvido, chega à sua captação física. O que acontece é que, da mesma forma como nós já vimos nas questões referentes ao sono, nós temos circunstâncias em que, mesmo recebendo esta onda sonora, o espírito está impedido de responder, porque não há como dominar as vias neuronais que fazem a resposta à ação sonora que chega, ou à ação visual. Agora, há um outro fator importante a se considerar neste caso. Uma vez que a letargia ou a catalepsia se caracterizam pela rigidez dos músculos, os sistemas ópticos, os sistemas auditivos, eles também são compostos de músculos. E se a letargia chegar a atingir a musculatura que transmite esses impulsos, impedindo que ela esteja adequadamente livre para fazê-lo, certamente isso vai impedir que isto se transmita. Então, eu não sei dizer a você, em todos os casos de catalepsia ou de letargia, se isso foi estudado dessa forma. Agora, o que Kardec está perguntando é, isso também é comum, nós já vimos isso no chamado estado de coma, um estado que o espírito, a pessoa está totalmente apagada. Praticamente está presa ao corpo pelos aparelhos que fazem funcionar o organismo. E esta alma que está ali, que certamente já não tem mais condições de atuar, está ouvindo, está vendo, está sentindo tudo o que está passando à sua volta. E está vendo de olho fechado. Pelo lado auditivo, você não tem como tapar o ouvido, mas pelo lado visual, se você tiver de olho fechado, na catalepsia, na letargia ou no coma, você não enxerga. O corpo não vê. Mas o espírito detecta a cena do que está acontecendo à sua volta. E, obviamente, não pode ser pelo olho. Então, há nesses fenômenos fatores que, mesmo que a ciência consiga explicar que em alguns casos o ouvido pôde captar, existem uma outra grande área desses fenômenos que a ciência não tem ainda como explicar. Aliás, é interessante a pergunta que você faz, Rui, porque houve, há pouco tempo, nós inclusive aqui citamos, recomendamos às pessoas que assistissem um programa do History, acho que do Discovery, era um programa desses que falava sobre o espírito. Vocês estão lembrados? Você lembra, Raul? Você lembra? Nós até recomendamos... Isso, Ciência da Alma, uma coisa assim. Nesse Ciência da Alma, que as pessoas que acessarem vão assistir no YouTube ou em alguma outra área, existia
um relato de uma experiência feita usando o tomógrafo, colocando uma pessoa normal, que tinha capacidade sensorial rígida, perfeita, e ao analisar na resposta cerebral, eles pediram para essa pessoa imaginar dentro do tomógrafo que ela estava jogando tênis. E eles foram lá detectar a área do cérebro que estava sendo acionada pela imaginação de uma pessoa que estivesse jogando tênis. Aí eles tiraram essa pessoa e colocaram no tomógrafo uma pessoa que não tinha lucidez nenhuma, que não tinha contato com o mundo exterior, por um problema de saúde. O tomógrafo acusava quase zero de funcionamento cerebral, apenas as funções básicas. E quando ele foi posto, alguém dirigiu-se a ele e disse assim: imagina que você está jogando tênis. Para esse ser que estava no tomógrafo, que não tinha contato nenhum com a vida exterior, como uma pessoa em um estado vegetativo. Imagina que você está jogando tênis. E o tomógrafo acionou as mesmas áreas que um cérebro estaria utilizando caso ele estivesse ouvindo, que estivesse pensando em jogar tênis. Mas ele não tinha como acessar a área auditiva, porque já não tinha mais essa função neuronal preservada. Alguma coisa ouviu e utilizou o resto de cérebro que ele possuía para pensar que estava jogando tênis. E quando fez isso, o cérebro respondeu na mesma área que de uma pessoa normal responderia. Então, esta experiência, no caso que foi, não sei se era o Discovery Channel ou Discovery Science, aqui a Ana Paula colocou para a gente. Obrigado, Ana Paula. Está dividido em algumas partes, parte 1, parte 2. Esta experiência demonstra, ou demonstraria, segundo os pesquisadores, que fora do corpo, independente dos caminhos físicos, existe a tal memória extracerebral, o ser que é capaz de captar as coisas sem precisar do corpo. É claro que, para ele interagir, ele precisaria conseguir manipular a vontade e os membros para que o corpo sinalizasse. Mas o fato de não haver esta ponte não impediria que ele sentisse, que ele ouvisse, que ele visse essa realidade.